Acharam aí, queridos? Neemias capítulo 9, a partir do verso 1 diz assim: No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. E os da ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades de seus pais. Ficaram em pé onde estavam por 3 horas, e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor seu Deus, e durante outras 3 horas confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus. Então os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenenani se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azabaneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o seu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e os céus dos céus, com todos os seus elementos, e a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou o seu nome para Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti e fizeste com ele uma aliança, pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgaceus. E tu cumpriste a tua promessa, pois é justo. Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, e contra todos os seus subordinados, e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado. Assim adquiriste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que os atravessaram a seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes destes normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado, e lhe destes mandamentos, estatutos e leis por intermédio do teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhes fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem para a sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, e não os abandonaste. Mesmo quando fundiam para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é o teu Deus que os tirou do Egito, e quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonastes no deserto por causa da
tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deviam andar. Também lhe destes o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede lhe deste água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu, e os pés deles não ficaram inchados. Além disso, deste-lhes reinos e povos, que repartistes entre eles. Assim eles conquistaram a terra de Sion, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os filhos deles tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os fizeste entrar e possuir a terra que tinhas prometido a seus pais. Os filhos deles entraram e possuíram a terra. Tu subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e povos da terra, para fazerem deles como bem quisessem. Eles se apoderaram de cidades fortificadas e das terras férteis, e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste por tua bondade. Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, viraram as costas para a tua lei, e mataram os teus profetas que os advertiam a que voltassem a ti. Eles te ofenderam gravemente, por isso tu os entregaste nas mãos dos seus adversários que os afligiram. Mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouvistes do céu, e conforme a tua grande compaixão, lhes deste libertadores para que livraram das mãos dos seus adversários. Contudo, assim que voltaram a ter paz, tornavam a fazer o mal aos teus olhos. Por isso tu os deixaste nas mãos dos seus inimigos, e então estes os subjugaram. Todavia, quando se arrependiam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e conforme a tua compaixão, os livraste muitas vezes. Tu os advertiste para que voltassem para a tua lei. Eles, porém, se tornaram orgulhosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra as tuas normas, pelas quais o homem vive, e se lhes obedece. Viraram as costas, tornaram-se obstinados e não quiseram ouvir. Mesmo assim, por muitos anos os suportastes, os advertiste pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Mas eles não quiseram dar ouvidos. Por isso entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruístes completamente, nem os abandonastes, porque és um Deus bondoso e misericordioso. Mas agora, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que abateu sobre nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu, porém, foste justo em tudo que se abateu sobre nós. Tu agistes com lealdade, mas nós com perversidade. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não têm obedecido à tua lei, nem têm dado ouvido aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes. Porque mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens, e na terra espaçosa e fértil que lhe destes, não te serviram, nem se converteram de suas más ações. E hoje somos escravos,
escravos na terra que deste aos nossos pais, para que comessem do seu fruto e desfrutassem de seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Em vista de tudo isto, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Amém. Um texto bem comprido, mas que texto glorioso, né? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos que, após termos lido a Tua palavra, o Teu Espírito nos dê entendimento, nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, trabalha os nossos corações, realiza, Senhor, a Tua obra, glorifica o Teu nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos, como a gente observou aqui, Neemias, esse capítulo 9, é uma oração, né? E a gente pode pensar aqui que, na verdade, é um modelo de oração que nós podemos seguir para que as nossas vidas sejam revigoradas. E quando a gente olha para esta oração, a gente percebe que a gente precisa repensar a nossa vida de oração, porque muitas vezes a gente permite que a nossa oração caia numa rotina, né? A nossa oração muitas vezes parece mais como uma lista de supermercado, né? Que dos itens que a gente precisa, e a gente deixa de reconhecer quem de fato é o nosso Deus, e a gente deixa de reconhecer que a culpa por tudo que acontece é nossa mesma, porque muitas vezes, a exemplo do povo de Israel, nós temos nos rebelado contra a palavra de Deus, temos deixado de lado os princípios do Senhor, temos vivido a nossa própria vida, os nossos próprios desejos, os nossos próprios pensamentos, dando vazão aos nossos próprios anseios. E esta oração vem mostrar justamente isto, que Deus é sempre bom, Deus é sempre misericordioso, Deus é sempre compassivo, Deus está sempre pronto para nos socorrer. Mas muitas vezes o nosso coração é tão obstinado, e a gente não vê a bondade de Deus sobre nossas vidas. E porque a gente não vê a bondade de Deus e a gente não sabe orar direito, a nossa vida espiritual perde toda a vitalidade, e a gente cai numa rotina, num esgotamento espiritual, e muitas vezes a gente deixa de orar, porque acha que a gente ora e nada acontece. Mas o problema é que a gente não sabe orar direito, a gente não sabe como se achegar a Deus. E quando a gente vê esta oração aqui, a primeira coisa que a gente vai perceber é que o foco está totalmente em Deus, e é uma oração totalmente baseada nas Escrituras Sagradas, não está baseada nos anseios humanos, mas está baseada na sagrada palavra de Deus. E o foco central é o próprio Deus em toda a sua bondade, em toda a sua grandeza. E quando eles olham para esse Deus tão poderoso e tão misericordioso, e eles olham como suas vidas estão quebrando todos os princípios de Deus, então eles fazem desta oração uma confissão de pecado, e eles confessam seus pecados, pecados pessoais, como também o pecado coletivo de toda a nação, o pecado de seus pais. E a gente vai entender, queridos, que esta oração então traz um bálsamo para as almas cansadas
de enfrentar tantas lutas, tantas dificuldades. Então o texto começa aqui dizendo que no 24º dia do mês, do 7º mês, e isto vai acontecer agora 3 semanas e meia depois da primeira leitura que eles fizeram do livro da lei do Senhor, junto às portas das águas, quando Esdras, ali por 6 horas, estava lendo e explicando as Escrituras Sagradas. E como a gente já estudou e a gente viu lá no capítulo 8, no verso 10, que durante a leitura das Escrituras, o Espírito de Deus desceu sobre aquele povo, levou aquele povo a uma compreensão do que estava acontecendo, e eles tiveram então um sentimento de pecado, um sentimento de insuficiência, e eles começaram a chorar incessantemente. E então Neemias percebeu que aquela tristeza que havia tomado conta do coração daquele povo, o choro estava enfraquecendo ainda mais aquele povo, e então eles disseram: parem de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que estava acontecendo, queridos? Neemias percebe um abatimento que ia fazer com que aquele povo se acabasse mais ainda, Então Neemias percebe que precisa levantar o ânimo do povo, e então ele dá aquela ordem para que eles se levantassem, que eles comessem, se alimentassem, E quando novamente eles se reuniram, eu só estou recapitulando aqui para a gente entender a sequência deste capítulo 9. Quando eles se reuniram de novo para ouvir mais ainda a palavra de Deus, eles perceberam então que estavam negligenciando na lei do Senhor e a observância das festas, a festa dos tabernáculos. E então eles fizeram aquela festa, serviram ao Senhor ali, e é muito interessante a gente notar tudo isto, que para que o povo se levantasse, eles tinham que primeiro se alegrar na lei do Senhor, entender que ficar só se lamentando não ia acontecer nada. Então eles tinham que primeiramente olhar para Deus. Dá para entender isso, queridos? Quando você se sente abatido, não tenta lutar contra o abatimento. Olhe para Deus, olhe para Deus, sabendo que Deus é quem vai te fortalecer, para que você mesmo possa se voltar para Deus. A gente não chega nele por conta própria, mas Ele nos ajuda a nos voltarmos para Ele, Ele nos ajuda a voltarmos para Ele. E então o povo foi incentivado a se alegrar no Senhor, e não focar na sua própria situação, nos seus próprios sentimentos. E quando então Neemias percebe tudo o que está acontecendo, Neemias diz o seguinte: olha, vocês estão sendo confrontados com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não tem como intuito acabar com vocês. A palavra de Deus não tem o intuito de destruir vocês. A palavra de Deus não tem a intenção de acusar vocês. A palavra de Deus vem para mostrar a situação de vocês e o que Deus pode fazer por vocês. A palavra não vem para destruir, a palavra vem para construir. Dá para entender isso, queridos? E então Neemias está associando a palavra de Deus com o prazer da vontade de Deus. Neemias está mostrando: olha, a palavra de Deus não vem para entristecer, a palavra de Deus vem para levantar. Você não deve olhar para a palavra de Deus com medo, você deve olhar para a palavra de Deus com alegria, com prazer. Dá para entender isso, queridos?
Então, agora era importante que eles colocassem o prazer em contraste com a lei e o pecado, para que eles pudessem encarar o passado e também encarar o desafio do futuro. Então, depois de um intervalo aí, como a gente disse, de 3 semanas e meia, ou 2 semanas e meia, eles consagraram este dia a gente pode chamar um dia de arrependimento, né? E eles então se congregaram mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. E a gente pode dizer que este dia aqui foi um dia nacional de arrependimento, que foi também seguido de um compromisso solene. Então vamos aqui destrinchar um pouquinho o nosso texto. Então o verso 1 diz: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. Então, essa condição aqui de jejum mostra que eles estavam tão assim contritos em seu coração, e eles fazem essa abstinência de comida, né, de provisão para o corpo, para poderem se devotar ao Senhor. Então entenda isso, queridos. Jejum não é simplesmente deixar de comer algumas refeições, mas é uma consagração, é um tempo de consagração ao Senhor. Você deixa de se alimentar para se dedicar completamente ao Senhor, passar aquele tempo na presença de Deus. Veja que eles não estavam jejuando e trabalhando, né, na sua vida cotidiana. Eles declararam um dia de jejum e se colocaram em pé para ouvir a palavra de Deus e depois ter uma atitude em relação àquilo que eles estavam ouvindo. O texto diz aqui a respeito do pano de saco, que simboliza arrependimento, e a terra sobre a cabeça, que mostra então toda a tristeza do coração. Então veja, eles se abstêm para ter um tempo totalmente dedicado ao Senhor. Eles mostram arrependimento pelo que viveram tão distante de Deus, e mostra que os seus corações estão realmente entristecidos. O verso 2 diz: e os da ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades de seu pai. Então, em cumprimento à lei do Senhor, eles se separaram dos estrangeiros. Sabe, esse texto mostra que se a gente quer um compromisso com Deus, a gente tem que romper com o mundo. Não dá para ser o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. E esse texto mostra claramente: se você percebe que o mundo está sugando a sua vida, está tirando Deus de você, se você se arrepende da forma como você tem quebrado os mandamentos de Deus, então você vai entender também que você precisa sair do mundo, né? Não sair fisicamente, que não é impossível a gente sair fisicamente, mas tira o seu coração das coisas desta vida, deste mundo, que é o que Paulo diz: pensar nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Se você já ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, busque a eternidade, viver agora a eternidade. Amém, queridos? Ficaram em pé, onde estavam por 3 horas, lendo o livro da lei do Senhor seu Deus, e durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus. Então veja só, queridos, um pequeno culto de 6 horas, né? Um culto que durante as primeiras 3 horas foram dedicadas somente para ouvir as Escrituras Sagradas, provavelmente ouvindo também a explicação das Escrituras.
E o culto então continua com outras 3 horas, onde o povo tem uma atitude em relação à palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus não é para a gente se sentir somente bem, mas é para ver quem nós somos diante do nosso Deus. E quando a gente enxerga quem é Deus, quem nós somos e o que temos feito, então há necessidade de nós confessarmos os nossos pecados e então adorarmos o Senhor com todo o nosso coração. Então, sabe, queridos, o que eu percebo nesse texto é que quando o Santo Espírito de Deus age no meio do povo, a primeira coisa que acontece é uma consciência de pecado e tristeza por ter praticado tantas coisas ruins diante do Senhor, por ter quebrado a palavra de Deus. Porque eu acho que é quase que impossível a gente ler a Bíblia e dizer: puxa, estou bem aqui, a Escritura aqui está declarando a minha vida, eu leio os princípios, os mandamentos, e falo: puxa, está declarando aqui quem eu sou. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe quão distante a gente está das Escrituras. Spurgeon dizia: quando penso no homem que eu devia ser diante de Deus, tenho vergonha deste que sou. A primeira evidência do verdadeiro movimento do Espírito Santo é uma consciência desperta, que leva o povo de Deus a uma genuína tristeza pelo pecado e ao arrependimento. Então, depois disto, chega o verdadeiro avivamento sobre a igreja do Senhor. Foi exatamente isso que ocorreu em Jerusalém naqueles dias. A gente pode dizer, queridos, que o verdadeiro avivamento, e Abacuque orava sobre essa questão e ele dizia: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, traz um avivamento sobre o teu povo. Então a gente vai perceber que a primeira coisa que acontece para que haja um avivamento é a pregação genuína da palavra de Deus e o povo dar ouvidos à palavra de Deus. A segunda coisa que a gente percebe é que quando o povo dá ouvidos à palavra de Deus, existe uma tristeza profunda pelo pecado, e essa tristeza conduz ao verdadeiro arrependimento. E então a terceira consequência, depois de ouvir a palavra de Deus, sentir tristeza pelo pecado e ser levado ao arrependimento, é uma mudança de vida como consequência. E a gente vai perceber então nesse texto que é exatamente isto que o povo faz, e eles vão formalizar e assinar uma renovação do pacto para com o Senhor. Então vamos pensar nesses 3 elementos aqui, e a gente já falou bastante sobre a palavra de Deus, a importância de ouvir, de ler a palavra de Deus, né? A gente teve uma pregação só sobre essa questão. E a gente viu também a respeito da tristeza que o povo sentiu por causa do pecado, ao ouvirem a leitura da Sagrada Escritura. E a gente também viu que por um tempo Neemias conteve esse sentimento de tristeza profunda e arrependimento. E então, quando Esdras leu a palavra de Deus, o povo reconheceu que estava tão longe dos padrões de Deus, o povo reconheceu que era culpado aos olhos de Deus. Isso os afetou ao ponto de chorarem, né? Neemias 8:9 diz: todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. E então, aquele dia tinha sido planejado, quando eles leram a palavra de Deus, aquele dia tinha sido planejado para um dia feliz na presença de Deus. E então, nos versos 11 e 12 de Neemias, só relembrando aqui, diz: então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo:
acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar aos que nada haviam preparado, nada para si mesmo, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. E então, somente depois disto, depois da celebração deste dia de festa na presença de Deus, depois de celebrarem a festa dos tabernáculos, então chega esse dia do arrependimento e confissão de pecados, que a gente está lendo hoje aqui em Neemias capítulo 9. E a gente vai notar duas coisas muito interessantes aqui, que Neemias, como um líder, ele não se aproveitou daquela tristeza que acometeu o coração do povo para manipular o povo. O que a gente percebe muito nos dias de hoje, né? Como os líderes hoje trabalham com as emoções do povo para manipular o povo. Uma coisa que a Bíblia diz que os líderes não devem fazer. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, há uma advertência sobre isto, que os líderes não devem manipular o povo. E Neemias mostra que ele não fez isto, né? Neemias estava totalmente correto, barrando aquela tristeza no coração do povo, porque ele sabia que aquela tristeza, se ela permanecesse, ela ia acabar de vez com todas as forças do povo. Mas ele sabia também que se aquela tristeza fosse sincera, ela não ia desaparecer por completo, né? E mais uma vez quero dizer que Neemias, ele tinha a intenção de direcionar os pensamentos do povo para Deus. Ele não queria que o povo ficasse concentrado em seus próprios sentimentos. Por mais adequados que fosse aquela tristeza e o arrependimento pelo pecado, Neemias não queria que o povo se concentrasse nisso, mas ele queria que o povo olhasse para o Senhor. Então aqui neste capítulo 9, neste que a gente vai chamar aqui um dia de arrependimento e confissão de pecados, a gente vai notar que a oração dos levitas, ela está totalmente centrada na grandeza de Deus, na grandeza do poder e da graça e da misericórdia de Deus. Veja, a Bíblia sempre diz: olhe para Deus, não olhe para si próprio. Não olhe para a situação em que você está vivendo, não olhe para o que está acontecendo, olhe para Deus. Através de Isaías, Deus diz: olhai para mim e vivei, porque a vida está em Deus. A vida não está naquilo que você pode fazer, a vida está no Senhor. E a segunda coisa que a gente vai notar aqui, que embora Neemias tivesse adiado esse dia de arrependimento por 3 semanas, isto ainda aconteceu, porque o sentimento de arrependimento era tão genuíno como no primeiro dia. E essa, queridos, é uma forma de nós afirmarmos que o movimento do Espírito Santo permanece. O que é da carne dissipa rapidamente, mas aquilo que o Espírito Santo faz permanece para sempre. Se aquela tristeza fosse somente humana, ela teria desaparecido. E a gente vai notar mais 2 coisas importantes nesse movimento todo. A primeira é a confissão do povo estava mais uma vez ligada às Escrituras Sagradas. O texto diz aqui que depois que os sacerdotes leram o livro da lei do Senhor seu Deus por 3 horas, as pessoas passaram as próximas 3 horas em confissão de pecado. E a gente pode dizer, queridos, que há um elo entre o pecado e a palavra de Deus. O que isso significa? Que é a palavra de Deus que estabelece o que é pecado. Quando a palavra de Deus diz: isto é pecado, gente, é pecado. Não tem essa: foi no passado, hoje não é mais. A palavra de Deus está firmada para sempre.
Se a palavra de Deus diz fazer tal coisa é errado, gente, é errado. Ah, mas todo mundo faz errado. Dá para entender isso? É a palavra de Deus que determina, porque algumas pessoas dizem, para mim isso não é pecado. Não é a questão de se é para você. Quem determina não é você, é a palavra. Amém, queridos? A gente tem que entender que o ato é pecaminoso se essa pessoa que pratica, adora ou ama outra coisa acima de Deus. E sempre que Deus disser algo, e você põe o seu próprio coração acima da palavra de Deus, isto é pecado, ok? Então a gente vai entender aqui, queridos, o que é um verdadeiro avivamento, porque tem muita gente dizendo que a gente está vivendo em avivamento aqui no Brasil, porque hoje a igreja brasileira já ultrapassa 70 milhões de evangélicos. Mas, gente, não tem nenhum progresso espiritual, seja individual ou nacional, sem o reconhecimento que está pecando contra Deus, porque está quebrando princípios da palavra de Deus. Não há verdadeiro progresso espiritual se não houver tristeza pelo pecado cometido. E não há verdadeira tristeza pelo pecado cometido se não houver um afastamento desse pecado. A pessoa diz, estou muito triste porque eu pequei contra Deus, mas continua. Isso não é arrependimento. Não pode haver um verdadeiro senso de pecado ou conhecimento do motivo, do pecado, sem dar ouvidos à palavra de Deus e responder à palavra de Deus de uma forma correta. Portanto, queridos, o verdadeiro avivamento sempre é precedido pela pregação sólida da palavra de Deus, a pregação das leis do Senhor, que tem sido tão violada nos dias de hoje. E a segunda coisa que a gente vai notar aqui, sobre a confissão de pecado das pessoas, é o seu caráter individual e também corporativo. O povo de Israel reconheceu não apenas o seu pecado individual, mas confessou também o pecado de toda a nação. Sabe por quê? Porque a gente faz parte. No caso aqui, a nação israelita, mas no nosso caso, nós fazemos parte da igreja de Cristo. E entender que o nosso pecado afeta os nossos irmãos. Entender que o pecado de outro afeta também a nossa vida. E é por isso que nós precisamos orar pelos nossos pecados e orar também pedindo perdão em favor de todos os nossos irmãos. Porque nós fazemos parte de um corpo. E o texto mostra claramente aqui que eles confessaram os seus pecados e as maldades de seus pais. Isso parece exatamente o oposto, do que é feito nos dias de hoje. Quando esses judeus confessam os pecados dos seus pais, eles reconhecem a culpa dos pais e a culpa deles. Hoje, quando as pessoas se referem aos pecados de seus pais, eles usam como uma desculpa para os seus próprios erros. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu não tenho culpa, é o gene, é o genes. Eu herdei os genes do meu pai. Então eu tenho que viver como ele vivia. Ele bebia, eu bebo também. Ele fazia, eu faço também, porque é o genes, está aqui, está no sangue. E então muitas vezes a gente culpa os nossos pais, os nossos antepassados pela nossa irresponsabilidade diante de Deus. A gente culpa a educação que a gente recebeu para ser do jeito que a gente é.
Mas quando a gente é realmente confrontado pela palavra de Deus e o Espírito Santo age sobre nossas vidas, a gente para de dar desculpas, pondo a culpa em outras pessoas e vamos confessar os nossos pecados. Amém, queridos? A gente percebe isso em Isaías. Isaías foi um homem que a princípio ele culpava todo mundo. Ai deste, ai daquele outro. Mas quando ele tem um encontro real com o Senhor, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Dá para entender isso, queridos? Ele não culpa a sociedade. Ele reconhece sim que a sociedade está em pecado, mas ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então a gente nota aqui, queridos, que houve uma confissão solene dos pecados. E o conteúdo está registrado aqui nesta oração, a partir do verso 4 até o verso 38. A gente não vai ler tudo de novo, mas eu quero pensar aqui, queridos, que essa oração consiste em 7 sessões bem distintas. A primeira coisa que é mostrado aqui é o louvor a Deus como o supremo Criador. Eles disseram: tu fizeste o céu e os céus dos céus com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dá vidas a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Então veja, querido, eles estão ouvindo as Escrituras Sagradas, provavelmente começando lá em Gênesis. Então eles percebem: Deus é o supremo Criador de todas as coisas. E o segundo ponto aqui é um registro do poder e da graça de Deus até aquele dia, como Deus foi manifestando a sua graça sobre o povo, um povo de coração endurecido, um povo que durante 40 anos se rebelou contra Deus lá no deserto. E eles estão olhando para a história do povo de Israel. E eles dizem assim no verso 16, que apesar da provisão, da comida, da água, de proteção, eles haviam se recusado a ouvir a Deus e haviam tentado retornar para o Egito. Veja, eles estão olhando para a grandeza de Deus, esse Deus supremo Criador, mas que está ali no meio do povo, cuidando do povo, alimentando o povo, livrando o povo de todo perigo. E eles falam: mas apesar de tudo que Deus é para nós, nós continuamos sendo rebeldes contra Deus. Então veja, eles mostram claramente: o problema não está em Deus. Amém, queridos? Porque é muito comum a gente ouvir: mas se Deus quisesse, Ele mudaria essa história. A questão não é se Deus quer, a questão é se você quer. O terceiro ponto aqui, que a gente vai ver, é um testemunho do perdão, da graça e da compaixão de Deus para com o povo. Eles dizem assim no verso 17: tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, e não abandona o seu povo. E eles vão dizer: durante todo aquele período, não lhes faltou coisa alguma. Amém, queridos? O quarto elemento nessa oração é uma confissão sincera de pecado. Então essa oração vai mencionar desde o período dos juízes, quando o povo pediu um rei, ou estava ali sem um rei ainda, depois eles vão pedir um rei. Vai abranger todo o período então da monarquia, e eles vão fazer aqui um resumo detalhado de como o povo nunca olhou para Deus, apesar de toda a bondade de Deus.
E eles dizem assim para Deus: eles não quiseram dar ouvidos. E mais uma vez olhando para Deus, ele diz no verso 31: pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruístes completamente, nem os abandonastes, porque és um Deus bondoso e misericordioso. O quinto elemento que a gente vai perceber aqui é que é um povo que agora descansa na fidelidade de Deus à sua aliança. No verso 32 ele diz: ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso. O sexto elemento desta oração é um reconhecimento que o que eles estavam enfrentando naqueles dias era consequência da sua rebeldia e dos seus pecados. E eles dizem então no verso 36: hoje somos escravos na terra que deste aos nossos pais para que comessem do seu fruto e desfrutassem dos seus bens. Fala, o Senhor nos deu uma terra boa para que a gente pudesse viver bem, desfrutando do bom e do melhor que a terra pode produzir. Mas a nossa rebeldia nos fez sermos escravos na terra que o Senhor nos deu. Queridos, a gente tem que entender que nós somos responsáveis pelo que acontece nas nossas vidas. E diante de tudo isto, o sétimo elemento desta oração é um juramento solene e decisivo e um compromisso renovado, acompanhado de uma reafirmação da aliança. O verso 38, eles diz: em vista de tudo isto, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Alguém certa vez disse que a graça cresce melhor no inverno. O que isso significa? Parece que a gente tem que sofrer para entender a graça de Deus. Porque quando tudo está bem, a gente acha que a gente não precisa de Deus, que a gente é autossuficiente. Mas quando a coisa aperta, então a gente percebe que o quanto precisamos da graça de Deus sobre nossas vidas. A gente viu aqui rapidamente esses 7 elementos da oração. Eu acho que se a gente aprender a orar dessa forma, queridos, a nossa vida vai dar uma guinada maravilhosa. A gente entende aqui nesta oração, primeiramente, a necessidade de uma autenticidade. A gente tem que ser autêntico. Neemias está mostrando aqui, queridos, que a verdadeira religião está no fato de o povo transbordar em confissão e súplicas a Deus. E a gente percebe aqui uma oração franca e direta, a sinceridade do coração deste povo. Veja que em momento algum eles culpam a Deus ou as circunstâncias. Dá para entender isso? Eles mostram claramente que eles entendem o que eles estão passando é resultado de não observarem a palavra de Deus. Eles sabiam que eles eram pecadores e que Deus tinha todo o direito de estar irado com eles. Então, queridos, eles entendiam que aquele não era um momento para dar desculpas. Se elas quisessem de fato um relacionamento real com Deus, eles tinham que ter uma atitude de confessar e abandonar os seus pecados. Sabe o que eu penso aqui? É que esse povo tinha cansado de uma religião superficial, de brincar de ser cristão.
esse povo está entendendo: ou a gente leva a sério a palavra de Deus, ou não resta mais nada para nós. O que a gente percebe aqui não é um ritualismo, mas um compromisso real que eles estão firmando com Deus. E a gente precisa entender isso, queridos, que isso precisa acontecer em nossos dias. Deus está nos chamando de volta para Ele. Deus está nos chamando para um compromisso real com a sua palavra, com a sua santidade. E a gente vai entender que essa renovação espiritual, ela vai começar com um coração quebrantado. No Salmo 51, versos 16 e 17, Davi orou dessa forma: pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agrada de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Sabe, às vezes a gente vê pessoas fazendo promessas para Deus: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou te servir, eu vou fazer isso, eu vou dar testemunho, eu vou na igreja, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou fazer um monte de coisa. Davi diz: o Senhor não quer nada disso. O que o Senhor quer é um coração quebrado diante dEle, um coração arrependido de ter pecado contra Ele. E aí fica a pergunta, queridos: como é que nós temos nos aproximado de Deus? Como é que você se apresenta perante o Senhor no seu tempo de oração? A gente vai notar ainda aqui que a oração começa colocando foco em Deus. Ele diz: Senhor, nosso Deus, o Deus da aliança. Sabe, queridos, alguém disse que nós vivemos numa época em que os cristãos parecem estar convencidos da irrelevância de Deus. Parece que Deus não é quem Ele é. A gente não olha para Deus da forma como deveríamos olhar. E eu acrescentaria aqui: parece que a gente vive numa época em que os cristãos estão convencidos da irrelevância da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, não importa. O que importa é o que a gente quer. Mas a gente percebe que Eze e seus companheiros, eles estavam sempre olhando para a grandeza de Deus. E se a gente olhar para a oração que o Senhor Jesus também nos ensinou, a gente vai perceber que Jesus estava nos incentivando a nos concentrarmos em Deus. Você percebe isso na oração do Pai Nosso? O tempo todo olha para Deus. Ele é o nosso Pai. O nosso Pai que é santo. Olhe para Deus, aquele que provê todas as coisas para você. Olha para Deus, aquele que te perdoa. Olha para Deus, aquele que te livra do mal. Olha para Deus, aquele que te livra das tentações. Olha para Deus. Para de olhar para si mesmo. Olha para Deus. E aí vem a segunda pergunta que eu quero fazer: você tem tido dificuldades para orar? Porque às vezes a gente não consegue orar por mais de 2 minutos, né? A gente vê esses homens aqui, queridos, 3 horas em oração. E o que levou eles a orarem por 3 horas? O ouvir a palavra. E eles oraram de acordo com o que eles estavam ouvindo. E quando a palavra de Deus mostrava erros, eles se entristeciam e pediam perdão.
E não somente se entristeceram e pediram perdão, mas firmaram um compromisso de mudança de vida. A gente precisa olhar mais para Deus. E menos para nós mesmos, menos para as nossas necessidades. Isso pode revolucionar completamente a nossa vida de oração. E a gente vai ver ainda, queridos, nesta oração deles, a intensidade da falta de sucesso parecia intensificar a urgência de convicção de pecado. Porque eles estão o tempo todo mostrando que todo o mal que estava acontecendo com eles é porque eles não estavam vivendo a vontade de Deus. Então, quando eles olhavam para a sua própria vida, eles diziam: eu preciso melhorar o meu compromisso com Deus. Eu preciso melhorar o meu jeito de viver com Deus. Ter contato com a palavra de Deus, ter contato com o próprio Deus, aguçou a consciência dos seus próprios erros, porque a santidade de Deus estava expondo o pecado e a rebelião do povo. E então as pessoas manifestaram a sua tristeza, de um modo habitual ali, vestindo pano de saco e colocando terra sobre a cabeça. Uma confissão sincera e específica. A gente vai notar, queridos, nesta oração deles, que não houve qualquer tentativa de diminuir a gravidade do pecado. Porque quantas vezes a gente ouve as pessoas: mas o que eu fiz não foi tão grave assim. Pecado é coisa grave, gente. E eles não diminuíram a gravidade do pecado, mas eles confessaram a soberba do coração, a dureza do coração. Eles confessaram quantas vezes eles se recusaram a obedecer a Deus. E o mais impressionante é nos versículos 16 e 17, quando eles se comparam aos próprios egípcios, os seus antigos inimigos. Quando eles falam: puxa, a gente está agindo como as pessoas do mundo. Parece que entre a minha vida cristã e a vida das pessoas no mundo não tem diferença nenhuma, a gente está vivendo do mesmo jeito. É isso que eles estão confessando aqui. Deus, a gente está vivendo como os nossos inimigos viviam. Eles estão dizendo: Deus, Tu és justo e nós somos perversos. E aí a gente vai entender, queridos, que é a graça. É a graça maravilhosa, a graça surpreendente de Deus, que foi manifestada na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar. É essa graça que restaura a nossa comunhão com Deus. É essa graça que assegura que nós somos amados e somos perdoados, apesar da nossa grande insensatez. E quando a gente está convencido da extensão da graça de Deus, então a nossa convicção e fervor vai crescer diante dele. E a nossa oração vai ser fruto da nossa experiência com ele. A gente nota aqui, queridos, não há nada de mecânico nesta oração. Ela sai do coração do povo, constrangidos pela pregação da palavra de Deus. Um pregador disse o seguinte: os israelitas descobriram as melhores coisas sobre Deus quando a vida era dura e difícil. Quando havia prosperidade, eles corriam o risco de esquecer-se de Deus e achavam que podiam confiar nos próprios recursos escassos e inadequados. Contudo, os problemas levaram-os para Deus, e os problemas fazem o mesmo conosco. Lembrando das palavras, a graça cresce melhor no inverno. E eu quero fazer mais uma pergunta aqui. Será que a razão pela qual os cristãos
dão pouca atenção à oração ou valorizam tão pouco a graça, é porque está desprovido de uma consciência do próprio pecado em seu coração. Talvez nós devêssemos orar: Senhor, dai-me percepção do meu pecado, para que eu tenha mais percepção da Tua graça e da beleza da Tua santidade. E o capítulo aqui 9, então, termina com a descrição de uma cerimônia de renovação da aliança por parte do povo para com Deus. Eles foram incentivados aqui a renovar os votos da aliança. E eu creio que Deus está hoje querendo que a gente renove os nossos votos para com Ele. E a ceia, hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, talvez seja o momento mais adequado para a gente fazer isso, olhando para Jesus crucificado, usando as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente olhar para Jesus crucificado, a gente deve ter isto em mente: Ele foi crucificado para tirar o pecado do meu coração. Ele não foi somente crucificado para nos perdoar, para nos salvar e nos levar para o céu. Ele foi crucificado para tirar o pecado do nosso coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eles tiveram ali um ato de uma consagração coletiva. Eles desejaram isto. Será que nós temos desejado isto, queridos? Será que o nosso coração deseja, de fato, se libertar de uma vida espiritual tão improdutiva? Alguém fez uma pergunta: por que a gente não tem ganhado almas para Jesus? Qual foi a última vez que você levou alguém para Cristo? Por que a nossa vida espiritual é tão improdutiva? Será que nós não estamos vivendo um tempo de apatia espiritual? Será que a gente tem de fato o interesse em viver para Deus, em viver a vontade de Deus? Será que a gente tem o desejo que o Espírito venha e domine sobre nossos corações? Eles fizeram aqui, a gente vê esse pacto de renovação de aliança com Deus. E esse registro das Escrituras tem levado, ou procura levar, a igreja a um compromisso real com Deus. John Wesley, quando ele meditou sobre isso, ele fez um artigo sobre a necessidade de cultos de renovação do pacto. E ele celebrava então, no dia de Ano Novo, ele celebrava esse culto de renovação de pacto. E esse culto incluía a seguinte oração: preste atenção na oração deste pacto: não mais sou meu, mas teu. Coloca-me onde quiseres, posiciona-me com quem quiseres, para trabalhar ou para sofrer, ser usado ou separado para ti, exaltado para ti ou humilhado para ti. Esteja eu cheio
esteja eu vazio. Tenha tudo ou não tenha nada, voluntariamente e de coração, rendo tudo a teu prazer e disposição. E agora, ó bendito e glorioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu. Que seja assim, e a aliança que agora faço na terra, que seja ratificada no céu. Um compromisso da igreja. Respostas sinceras, atos de consagração ao Senhor, como fruto, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E mais uma vez eu quero fazer uma pergunta e terminar com esta pergunta: qual tem sido a nossa resposta a essa maravilhosa graça de Deus derramada sobre nós por intermédio do Cristo crucificado em nosso lugar? Qual tem sido a nossa resposta? E eu termino com esta pergunta. Curve a sua cabeça. E se você puder e quiser, responda a essa pergunta: o que eu tenho feito em resposta a essa graça? Vamos ser como o povo de Israel durante toda a sua peregrinação? Ou seremos como este povo que diante da palavra de Deus se arrependeu dos seus pecados e fez um compromisso de viver para Deus?